Olá amigos e amigas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo às 10 mais do dia aqui do canal do Célio Teixeira. Hoje, 16 de dezembro do ano de 2020. Já vamos direto aqui para os destaques do vídeo de hoje. O meu hoje é o Brasil, a saga dos venezuelanos que se tornaram cidadãos brasileiros. Vamos já entender um pouquinho dessa história. União Europeia promete vacinação simultânea contra a Covid-19 nos 27 países. Londres fecha cinemas, teatros e restaurantes novamente devido à pandemia. Anitta revela que sofreu estupro aos 14 anos. Faz pouco tempo que parei de achar que é culpa minha, revela Anitta. Governo aumenta para R$ 1.088. Previsão para mínimo no próximo ano 2021 e trabalhador não terá alta real. Pastor diz que Coronavac causa câncer e possui HIV. Ministério Público do Ceará pede responsabilidade civil e também criminal. Governo inclui Coronavac em novo Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19. Ceará deve receber 1.700.000 doses da vacina. Imunização começa em fevereiro, diz Camilo Santana. Governo Bolsonaro tem aprovação de 35% e reprovação de 33%, diz pesquisa Ibope. STF julga ações sobre obrigatoriedade da vacina contra a Covid-19. Agradecer demais aos amigos que já me seguem no canal, que se inscreveram, convidar aqueles que não se inscreveram ainda para ir lá se inscreverem no canal, convido os amigos, façam parte também desse canal de informação. Agradeço demais a todos. Já vamos agora para os detalhes daquilo que nós vamos trazer no vídeo de hoje. Prestem bem atenção nessa história que revela uma realidade de muitos venezuelanos que fogem para tentar uma vida melhor aqui no Brasil. Doriane Torres acaba de amamentar seu filho caçula Luiz Joel e sente vontade de comer algo doce. Uma bala, uma bolacha, quem sabe. Comenta ela, sentada na rede de casa de PVC em que se encontra. É a ansiedade, concluiu ela. Dentro de algumas horas, esta venezuelana de 30 anos embarcará rumo a Minas Gerais, saindo aí de Boa Vista na companhia de seus 6 filhos. A mais velha, só para ter uma ideia, chama-se Estrela, de 10 anos, que usa um vestido florido e rodado. Tem cabelos enfeitados por uma fileira de presilhas coloridas, assim como suas outras irmãs. Keriane, de 5, Luciene, de 7 e Vitória, de 6. Abraham, de 8, é o único homem da história ou da família até a chegada de Joel. É a primeira vez que viajarão de avião rumo a uma cidade desconhecida. Mas não há alternativa. Precisam sobreviver e encontraram no Brasil um caminho. Todas as crianças nasceram em Ciudad Bolívar, menos Joel, a quem Doriane deu à luz enquanto vivia num abrigo para refugiados em Boa Vista, capital de Roraima. No dia 8 de setembro, a mãe sentiu as contrações e foi levada para o hospital público da capital em plena pandemia. Joel, bochechudo e dono de olhos negros despertos, nasceu de parto normal. Sua vida, desde então, não se diferencia muito pelo local de nascimento diferente dos irmãos. Joel é a síntese de um novo ciclo de migração que o Brasil acolhe desde que a Venezuela afundou de vez com o governo de Nicolás Maduro. Essa pequena história retrata um pouquinho da situação de muitos, de centenas e milhares de venezuelanos que fogem do seu país para tentar uma vida melhor aqui no Brasil. E olha que já são muitos vivendo por aqui. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse nesta quarta-feira, já hoje, portanto, que todos os países do bloco começarão a vacinar sua população no mesmo dia, assim que uma vacina for aprovada pelo órgão regulador europeu. Palavras dela. Começaremos a vacinação o mais rápido possível, todos juntos. Todos os 27 no mesmo dia, da mesma forma que passamos por esta pandemia juntos, disse von der Leyen em uma sessão do Parlamento Europeu em Bruxelas.
Nesta quarta, o ministro da Saúde do Reino Unido informou que cerca de 137.897 pessoas já foram vacinadas durante a primeira semana de campanha lá na Inglaterra. A Agência Europeia de Medicamentos, com sede em Amsterdã, adiantou para 21 de dezembro, deve começar 21 de dezembro, com uma reunião que discutirá a liberação da vacina desenvolvida pela Pfizer-BioNTech. Caso seja aprovada, é possível que uma campanha de vacinação comece já antes do Natal, nestes 27 países que compõem aí a União Europeia. Hotéis, restaurantes e locais de entretenimento voltaram a fechar em Londres. Lembro que a vacina já começou por lá, nesta quarta-feira. Apenas 2 semanas que a Inglaterra emergiu do seu segundo bloqueio devido a um aumento nas infecções potencialmente causadas pelo surgimento de uma mutação do coronavírus. A capital britânica e partes do sudeste da Inglaterra entraram em nível de alerta máximo contra a Covid-19 na manhã desta quarta-feira. Hoje, portanto, o que já havia sido aplicado nas áreas do norte do país passa a valer agora para outras regiões do país. Isso implica o fechamento de hotéis, bares e restaurantes que só vendem comida para a viagem. Espaços culturais como cinemas, teatros e museus e centros de lazer, como por exemplo os centros de boliches, vão ficar fechados. Quem puder deve trabalhar em casa e as viagens não essenciais devem ser evitadas. As medidas incluem também uma limitação dos contatos sociais. É proibido estar em locais fechados com pessoas que não são habitantes, ou seja, não convivem juntos, e os contatos externos em locais como parques ou praias não podem ultrapassar 6 pessoas juntas lá na Inglaterra, no Reino Unido. Que coisa, a situação lá, mesmo a vacina já tendo começado, a questão de segurança permanece aí, dando as regras e as normas para tentar evitar o pior. Anitta não segurou as lágrimas ao revelar que foi vítima de estupro aos 14 anos de idade. O relato da cantora está no primeiro episódio do documentário Anitta Made in Honorio, que é dividido em 6 partes e foi lançado na madrugada desta quarta-feira, já hoje, portanto. Eu nunca expus isso em público, eu sempre me coloquei em umas relações meio abusivas e quando eu tinha 14 para 15 anos eu conheci uma pessoa, eu tinha medo dele, era um autoritário comigo, falava de forma autoritária e eu não sei, eu era diferente quando eu era adolescente, eu não era do jeito que eu sou hoje em dia, relatou a cantora. Ele estava muito nervoso e quando ficava nervoso comigo eu tinha medo e terminei convidando-o para sair. Quando ele estava estressado, eu acabei perguntando se ele queria ir para um lugar só nós dois. Conta Anitta sem segurar o choro. Ela revela que, mesmo tendo feito isso, fez por medo, porque não aguentava o estresse dessa pessoa. Lamentável. O governo aumentou para R$ 1.088 a estimativa para o salário mínimo em 2021. O valor consta de mensagem modificativa ao projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, conhecida aí também por LDO, do próximo ano, que deverá ser votado nesta quarta-feira pelo Congresso Nacional. O ofício foi enviado nesta terça-feira pelo ministro da Economia. O valor representa R$ 21 de aumento em relação à projeção de 1.067 que constava da proposta do Orçamento Geral da União enviada ao Congresso ainda lá no final de agosto. A medida deverá ter impacto de 7 bilhões e 400 milhões de reais nas contas públicas em 2021. Aumentou um pouquinho, mas aumentou porque a inflação corroeu já. Não? Mais uma vez, o trabalhador brasileiro não terá ganho real em seus salários. O que aumentou de 1.067 para 1.088 não significa aumento real, e sim tentar cobrir, não sei nem se cobre, as perdas salariais dos últimos meses no Brasil, que a inflação lamentavelmente acelerou e quem paga a conta é a população mais pobre. Centros e promotorias do Ministério Público do Ceará solicitaram nesta terça-feira, ontem, portanto, por meio de 2 ofícios, que o pastor Davi Góes, do Ministério Canaã da Assembleia de Deus em Fortaleza, seja responsabilidade civil e criminalmente por disseminar notícias falsas sobre a vacina chinesa Coronavac. Em um vídeo
que circula aí nas redes sociais, o religioso afirma que a vacina... Gente, isso é um absurdo o que disse esse religioso, esse pastor. Ele diz que a vacina pode causar muitos problemas, segundo ele, e pode deve estar criando aí pânico entre a população. Nesse vídeo aí que circula em redes sociais, o religioso afirma que a vacina pode causar câncer e possui HIV dentro dela. Muitas pessoas vão morrer de câncer achando que foi câncer porque comeu alguma coisa, porque foi hereditário, porque tem família, por causa de um tumor, mas na verdade foi por causa da vacina. Olha que absurdo. Esse pastor precisa ser corrigido antes que ele espalhe mais fake news. Depois que essa substância entrar em nosso organismo, vai atingir o nosso DNA. Um cientista francês disse que até HIV tem dentro dela, disse o pastor no vídeo. De acordo com o Ministério Público aqui do Ceará, a conduta do líder religioso fere a lei de contravenções penais sobre provocar alerta, anunciar desastre ou perigo inexistente, praticar ato capaz de produzir pânico ou tumulto, além de descumprir uma lei estadual que responsabiliza quem dissemina notícias falsas relativas à pandemia de Covid-19, regulamentada em maio deste ano. Esse pastor precisa urgentemente ser corrigido pelas autoridades porque está espalhando notícias falsas e criando medo na população. Ora, se está difícil encontrar a vacina eficiente, que seja testada tão rápido, como uma vacina pode trazer tantos problemas? Esse pastor, acredito que não sabe nem o que é a vacina ainda, muito menos o que tem dentro dela. Está mentindo, pastor. O governo federal lançou nesta quarta-feira, dia 16, nova versão do Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19. No documento, a pasta não estima a data para o começo da vacinação, mas afirma já negociar cerca de 350 milhões de doses para 2021 no caso, o que seria suficiente para imunizar 175 milhões de brasileiros. Na nova versão do plano, o governo diz ter firmado memorando de entendimento para a compra da Coronavac, vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac e o Instituto Butantan, órgão ligado ao governo paulista comandado por João Dória, adversário político de Bolsonaro. Além dos acordos já mencionados na versão anterior do plano, que inclui aí vacinas diversas como a de Oxford, 210 milhões, a Covax Facility 42 milhões e 500 mil doses e a Pfizer 70 milhões de doses. O Ministério da Saúde adicionou ao planejamento 38 milhões de doses do imunizante da farmacêutica Janssen, que também está sendo testada no Brasil. De acordo com o governo federal, 3 milhões de doses dessa vacina seriam disponibilizadas no segundo trimestre de 2021. 8 milhões no terceiro trimestre e 27 milhões no quarto trimestre do ano que vem. Eu espero que essas datas sejam reduzidas para que nós possamos vacinar, para que o Brasil possa vacinar o maior número de pessoas aqui no país possível. Já o estado do Ceará deverá receber cerca de 1.700.000 doses de vacina contra a Covid-19 no primeiro semestre de 2021. A informação foi dada pelo governador Camilo Santana após a solenidade de lançamento do Plano Nacional de Imunização em Brasília, no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Do total, entre 250.000 e 300.000 doses serão direcionadas a profissionais de saúde que estão na linha de frente do enfrentamento aí ao coronavírus. Compõe ainda os chamados contemplados na primeira fase de vacina, os idosos acima de 75 anos. O Ministério já garantiu que, independentemente de ser a vacina do Butantan, de Oxford ou da Pfizer, qualquer uma delas que seja certificada será a vacina iniciada para aplicação nos brasileiros, inclusive no Ceará, disse o governador Camilo Santana. Agora vamos falar de pesquisa sobre como o brasileiro vê a questão da aceitação do governo de Bolsonaro. Isso aqui não é eleição não, é aceitação de governo. Pesquisa Ibope, divulgada nesta quarta-feira, mostra os seguintes percentuais de avaliação do governo do presidente Jair Bolsonaro. Ótimo ou bom, 35% votaram dizendo que o presidente é ótimo ou bom. 30% regular, ruim ou péssimo, 33%. Não sabe ou não respondem, 2%. A pesquisa foi encomendada pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI. De acordo com a entidade, o levantamento foi feito entre os dias 5 e 8 de dezembro e ouviu 2.000 pessoas em 126 municípios. Ainda segundo a pesquisa,
44% dizem confiar em Jair Bolsonaro, outros 53% afirmam não confiar. 3 não souberam ou não quiseram responder. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O Supremo Tribunal Federal começa a julgar nesta quarta-feira, deve ter começado a julgar há poucos instantes, 2 ações que discutem a obrigatoriedade da vacina contra a Covid-19. Ou seja, se alguém pode ser punido ou ter acesso negativo a serviços, por exemplo, por não receber as doses. O que dizem as ações? O PDT pede que seja reconhecida a competência de prefeitos e governadores de decidir sobre uma eventual vacinação obrigatória. Segundo a legenda, a medida já está prevista na lei que disciplina o enfrentamento da pandemia sancionada por Jair Bolsonaro em fevereiro. Já o PTB quer a suspensão do trecho da mesma lei que dá poder a autoridades públicas de determinar a vacinação compulsória da população. Segundo a legenda, a obrigatoriedade coloca em grave risco a vida, a liberdade individual dos indivíduos e a saúde pública da coletividade. Isso é um tema que precisa ser discutido. Se é obrigatório ou não, tem um ponto a ser levantado. A pessoa que não aceitar ser vacinado, se não quiser a vacina, ele tem que seguir alguns protocolos para não contaminar outras pessoas. Porque se ele contaminar, porque deixou de ser vacinado, na minha concepção, ele passa a ter culpa. Então, é um tema que precisa ser muito discutido. A grande verdade é que as pessoas, se as vacinas fossem eficientes, era bom que não precisasse obrigar ninguém, que as pessoas fossem espontaneamente, para respeitar a si, a sua família e respeitar também os direitos daqueles que não querem contrair a doença. Eu acho que é mais ou menos por aí. Gente, estamos encerrando o vídeo de hoje. Agradecer demais a todos e a todas pela companhia de todos os dias e fazer o convite de sempre. Vamos lá, se inscrevam no canal do Sérgio Teixeira, vamos acompanhar todo dia. São informações, um resumo das principais informações daquilo que acontece no país, no estado e na região. Muito obrigado a todos e a todas.